vídeo de hoje, em nossos vídeos diários de programação, nós utilizaremos o retorno de uma função diretamente em um teste, um if ou um while. Será um retorno booleano que será usado em um teste. Nós vamos mostrar aqui, eu estou com um navegador Chrome, About Blank, que traz uma página em branco. Então você faz a mesma coisa, digita About Blank, botão direito inspecionar e console. Porque aqui, repetindo o que eu faço, você estará também praticando programação. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, marcar o sininho, se inscrever, comentar, sugerir ideias de novos vídeos, porque todos os dias nós publicamos um novo vídeo de programação e acompanhando essa nossa série de vídeos, você estará melhorando sua capacidade, sua lógica de programação. Então, o que nós temos aqui? Revisando, uma função pode ser criada dessa forma. O JavaScript tem duas formas principais, o function e o arrow function. Uma forma é essa. Função teste, por exemplo. Ela pode receber algum parâmetro e ela, entre chaves, tem o que ela executa. E ela pode retornar alguma coisa. Eu vou fazer a função teste return true. O que é isso? É uma função que sempre retorna true. Se eu fizer teste, o retorno dele é true. Então, quero fazer primeiro de forma bem simples, só para mostrar qual é a ideia por trás disso. Alguém que está começando numa programação pode ter a ideia, por exemplo, de fazer o seguinte: let retorno igual a teste, if retorno igual a true, alert retornou verdadeiro do teste, certo? Isso é um problema para quem está começando muito nisso aqui. Retornou verdadeiro do teste. Por quê? Porque a função teste retornou true. Você colocou na variável retorno o valor de teste. Se eu colocar aqui retorno, por exemplo, ele vai aparecer como true. Você testou que retorno é igual a true e exibiu o alerta. Não há nada errado nesse código, mas é um código que tem algumas características que são mais de alguém que está começando, que não tem muita experiência em programação. Existem duas questões principais aqui. A primeira delas é isso. Não faz sentido você escrever um código do tipo retorno igual ou igual a true. Por quê? Porque se ele é uma variável booleana, você já pode testar ele. If retorno, alert retorno é verdadeiro teste. If retorno já está testando se é verdadeiro. É como se, eu tenho, e na verdade, por exemplo, poderia ser retorno verdadeiro, ou funcionou, if funcionou, não se funcionou é verdadeiro. Quer dizer, se for verdadeiro já entra. E este código não faz sentido, você não testa com verdadeiro, o próprio teste já é um teste de verdadeiro. Mas temos uma outra questão. Para que serve essa variável? Se eu quero testar teste, por que eu estou colocando em uma variável? Porque aí variável funcionou é verdadeiro. Logo, funcionou, eu coloquei na variável funcionou é verdadeiro. Mas teste também é verdadeiro. Então, um código mais adequado seria o seguinte: if teste alerta retornou verdadeiro do teste. Vamos ver, vamos criar aqui um código um pouquinho mais, pouca coisa mais sofisticada nesse aqui. E nós vamos ver, por exemplo, if prompt digite ok para verdadeiro, igual a ok, return true. Então, se o prompt, e nós vamos melhorar esse código também. Se o prompt, digite ok para verdadeiro, for o texto ok, ele retorna verdadeiro. Ok, então, agora, teste nem sempre vai retornar verdadeiro. Se eu digitar ok e der enter, ele retorna verdadeiro. Se eu digitar não ok, ele retorna undefined. Eu não defini como falso. Vai funcionar? Vai, porque undefined vai tratar como uma informação falsa. Mas mais correto seria else return false, por exemplo. Mas nós vamos melhorar esse código. Agora sim, teste not ok e ele retorna falso. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, e faço
esse teste, if teste retornou o verdadeiro do teste, se eu digitar OK, ele vai dizer retornou o verdadeiro do teste. Se eu digitar qualquer outra coisa, ele não exibe nada, ele não entra. Mas eu disse que iria melhorar também esta função aqui. É a mesma coisa. Observa. Por que eu vou fazer esta comparação igual a OK? Para se entrar eu retornar. Por que eu vou descomparar? E se for verdadeiro, retorno verdadeiro. Se for falso, retorno falso. Quando se programa, num nível um pouco melhor, se faz o seguinte. Returne fulano igual a OK. Ele vai retornar, eu gosto sempre de deixar como parênteses, para não dar risco de nenhum erro, prompt tal igual OK. Se isso for igual a OK, o que vai ser esse teste com essa igualdade? Vai ser verdadeiro. E ele vai retornar verdadeiro. Se for diferente de OK, vai ser falso. E aí ele vai retornar falso. Senão você está dizendo, se for verdade, retorne verdadeiro, se não, retorne falso. Se a expressão for verdadeira, retorne verdadeiro. Se a expressão for falsa, retorne falso. É mais fácil dizer, retorne a expressão. Se ela for verdadeira, você está retornando verdadeiro. Se ela for falsa, você está retornando falso. Então, nós vimos algumas coisas aqui. Vamos testar. OK. Estou usando a tecla para repetir. Se eu colocar OK, retornou o verdadeiro do teste. Se eu não colocar OK, ele não retorna o verdadeiro do teste. O que nós vimos? Repetindo para vermos. Primeiro, nós vimos que quando eu tenho um teste, que eu tenho um retorno de uma função que vai me dizer se é verdadeiro ou falso, por exemplo, eu não preciso atribuir a uma variável. Já está retornando verdadeiro ou falso, eu não preciso atribuir a uma variável booleana e testar a variável booleana. Eu posso testar diretamente a função. Eu só vou atribuir a uma variável booleana se eu não vou usar apenas ali. Se esse teste eu vou usar também em outros locais. Se eu só vou usar a variável para testar o valor da função, eu testo diretamente o valor da função. O que mais nós vimos também? Lá no início, o que nós fizemos? Além disso, nós estávamos testando igual a verdadeiro. Você não faz um if x igual a verdadeiro ou x igual a falso. Tipicamente, você faz if o teste, ou se for falso, if not, isso aqui é um not test. Se não teste, está alarme. If not alarme, alert, está tudo bem. Se não, alarme. Se alarme, alert, está tocando o alarme. Então você não usa igual a true ou igual a falso. Você simplesmente usa diretamente a expressão ou exclamação a expressão. O exclamação a expressão, talvez alguns prefiram botar igual a falso, aí talvez seja mais uma questão de preferência, mas o verdadeiro não faz sentido nenhum. Você não testa, você não fala para as pessoas, se você for na feira igual a verdade, se você passou de ano igual a verdade, você diz se você passou de ano, se você foi na feira, se você fez tal coisa. Então é até mais natural você testar diretamente a variável booleana ou diretamente a função que retorna um valor booleano. E vimos também que no retorno, você também, se você vai retornar verdadeiro ou falso, você não vai fazer um teste que se o teste for verdadeiro, você retorna verdadeiro, caso contrário, você retorna falso. Não faz sentido. Você simplesmente retorna o teste. Eu retorno esse teste e já estou retornando ou verdade ou falso, conforme o teste seja verdadeiro ou falso. Várias dicasinhas de códigos, de coisas, são detalhes, mas é o acúmulo desses detalhes que fazem, de repente, um código ser muito burocrático, cheio de linhas de código que podem dar erro, que tem que ser testado, que são mais coisas que você tem que olhar quando está entendendo um código, e com um pouco mais de experiência você consegue fazer um código mais enxuto e mais claro, inclusive, mais expressivo, que alguém está olhando o código consegue entendê-lo melhor, sem precisar de tanta documentação dizendo o que ele está fazendo. Porque aqui, function test retorna o prompt igual a OK. Um programador um pouco mais experiente já está, OK, ele vai retornar verdadeiro ou falso, se for igual ou não igual. E aqui, se o teste for verdadeiro, ele vai dar o alerta. Então, poucas linhas e, para alguém que tem um pouco mais de experiência de programação, olhando, imediatamente entende o que elas fazem. Essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir, marcar o sininho, se inscrever.
num minutinho vale a pena comentar. Nos comentários nós temos o nosso e-book gratuito, nós temos informações das nossas redes sociais, acesso a nós. Nós estamos há 23 anos formando programadores para o mercado. Esse é apenas um exemplo, um conjunto de conteúdos gratuitos que nós colocamos, mas nós também temos cursos a valores muito acessíveis, não só de JavaScript, mas de desenvolvimento front-end, desenvolvimento full stack, Java, PHP, Python e por aí vai. Se gostaram, então, curta, inscreva-se, marque sininho, etc. Aqui está uma playlist com todos os nossos vídeos diários de formação. Muito obrigado e até a próxima.